A tradução que eu uso nessa manhã é a NVI, mas você pode acompanhar na sua tradução também. Salmo 121 diz assim: Cântico dos degraus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem à noite a lua o ferirá. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho. E pedimos a Deus que o Senhor faça com que a Tua Palavra frutifique em nossa vida. Fale conosco, ó Deus, nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é Canção do Peregrino Protegido. Na semana passada nós vimos a canção do peregrino angustiado. O peregrino angustiado é o peregrino que olha para si mesmo e que mantém os seus olhos naqueles que estão o difamando, o caluniando. E isso o deixa profundamente angustiado. Mas é muito interessante que conforme a viagem avança, o peregrino começa a se aproximar de Jerusalém e os olhos dele passam a olhar para as colinas e as montanhas. E agora ele pergunta: de onde me vem o socorro? De onde virá a salvação? De onde virá a proteção para mim completar essa jornada? Nós estamos num salmo de ascensão. Jerusalém fica no alto. Independente do ponto da terra em que você estiver, em que o peregrino estiver, o peregrino sempre vai subir a Jerusalém. E esse salmo ele tem um título especial chamado Cântico dos Degraus, que dá essa ideia de uma subida até Jerusalém. O que fazer quando estamos com medo de seguir em frente? Como este salmo se conecta com Jesus? E como a canção do peregrino protegido se aplica à nossa vida? Vamos descobrir. Em primeiro lugar, a primeira estrofe desse salmo é uma declaração de confiança. Confie, o socorro vem do Senhor. A viagem poderia ser longa, perigosa e com muitos desafios. Mas ao cantar esse salmo, o peregrino declara a sua confiança em Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E é dessa confiança que eu e você precisamos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Nós estamos de passagem por essa terra. Essa terra não é o nosso lar. Essa terra não é o nosso país, o nosso lugar em que nós permaneceremos para sempre. Nós estamos de passagem. E a cada dia que passa, nós chegamos mais perto da Nova Jerusalém. Mas isso não significa que nós não teremos medo ao longo do caminho. Isso não significa que nós não enfrentaremos perigos ao longo da jornada. A visão do peregrino é de baixo para cima. A estrada que ele percorria estava num vale, num buraco, cercada por montanhas e colinas. Durante a jornada, o salmista olha ao redor e pergunta: de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Talvez você já tenha feito essa pergunta: de onde vem o meu socorro? Naquele tempo as estradas não eram seguras, haviam assaltantes à espreita e animais selvagens. Se você já fez uma viagem longa,
Você sabe como é perigosa. Agora pensa fazer essa viagem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Os comentaristas, quando falam sobre esse salmo, eles não têm certeza por que o salmista olha para os montes e faz a pergunta: de onde me vem o socorro? Mas existem pelo menos duas possibilidades para interpretarmos esse texto. A primeira delas é que os montes seriam um local de segurança, um local em que o viajante poderia se proteger, fugir de algum perigo, fugir de algum animal, fugir de algum assaltante ao longo da jornada. No Salmo de número 11, o salmista vai dizer: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? E quando nós olhamos para Jesus, quando ele fala a respeito da grande tribulação, Jesus vai dizer que aos que estão na Judéia, fujam para os montes. Então os montes eram um local de segurança. Entretanto, nem sempre os montes seriam o melhor local para o peregrino. Nem sempre os montes poderiam proteger o peregrino e socorrê-lo. Naquele tempo, os montes eram também locais em que os povos faziam sacrifícios aos ídolos. Os falsos deuses eram adorados nos montes. E é muito interessante que antes do povo do Senhor entrar na terra prometida, Deus vai instruir o seu povo dizendo: destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês conquistarão adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Muito tempo se passou desde que Moisés registra essa ordem de Deus, e o povo de Deus, ao longo da sua história, viverá momentos de altos e baixos na sua peregrinação. Quando olhamos para Isaías e Jeremias, nós vemos que o povo de Israel passa, com o passar do tempo, a subir as montanhas para sacrificar a falsos deuses, para adorar ídolos. O profeta Jeremias vai dizer: de fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes são engano. No Senhor está a nossa salvação, a salvação de Israel. O socorro verdadeiro, meus irmãos, não vem dos montes, ou seja, o socorro verdadeiro não vem das coisas materiais que nós conseguimos ver. O socorro verdadeiro não vem das coisas que são criadas nesse mundo e que aparentemente podem nos dar segurança. Porque por mais seguros que fossem os montes, eles não poderiam salvar o peregrino em sua jornada. O socorro vem do Senhor, não vem do monte. O socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra e até mesmo de todos os montes. E o salmista confia que no momento certo Deus o salvará, Deus virá em seu socorro. É naquele que criou os céus e a terra que o peregrino deposita a sua fé, sua confiança. Quando olhamos para os salmos, percebemos que o povo de Deus é empurrado a buscar ajuda no Senhor e não nos montes, não nas coisas desse mundo. Abra comigo no Salmo de número 115, a partir do versículo de número 3. A partir do versículo de número 3, o salmista vai dizer: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam.
Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confio no Senhor, descendentes de Arão, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confio no Senhor, vocês que temem a Ele, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto aos grandes quanto aos pequenos. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121 começa então com uma declaração de confiança na ação salvadora de Yahvé em favor do seu povo. Agora pense por um instante, como será que Jesus leu esse salmo? Como Jesus orou esse salmo? E como Jesus cantou e encarnou esse salmo em sua vida? E como isso afeta a nossa vida? Como isso se comunica com a gente? Vamos descobrir. Quando voltamos ao início de tudo, ao jardim do Éden, após criar todas as coisas, nós vemos que Deus deu uma proibição ao primeiro casal. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela eles comessem, eles morreriam. Fisicamente e espiritualmente eles morreriam. Muito tempo se passou e Adão e Eva comeram do fruto proibido. E quando eles comem do fruto proibido, os seus olhos são abertos e agora eles podem ver e estão nus um diante do outro. Em Gênesis 3:7 nos diz que quando isso aconteceu, eles juntaram folhas de figueira e de alguma forma eles fizeram uma tanguinha, uma roupa para poder se cobrir da sua nudez, ou seja, eles tentaram resolver o seu problema, eles procuraram socorro nas coisas deste mundo, mas as folhas de figueira não poderiam salvá-los. Mas o Senhor socorre os nossos pais. Após o Senhor deixar a situação deles bem clara e prometer a vinda do Salvador, o Senhor providencia para o primeiro casal roupas feitas de pele de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse animal apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é: o homem não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. O homem não pode salvar a si mesmo, o homem não consegue salvar a si mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo sabia dessa verdade. Ele tinha consciência de que era o Cristo prometido e de que veio para morrer no lugar de pecadores, carregando os pecados e a culpa de todo aquele que nele cresce. Em Mateus capítulo 1, verso 21, nós lemos que um anjo do Senhor apareceu a José e disse: ela, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que maravilha, meus irmãos. E a palavra Jesus é uma palavra grega. No hebraico seria Josué, o mesmo que Josué, que significa o Senhor salva. O Senhor salva. Quando Jesus nasceu, seus pais o levaram para o templo em Jerusalém para que ele fosse apresentado ao Senhor, conforme Êxodo vai orientar. E quando José, Maria e Jesus chegam no templo de Jerusalém, sabe quem eles encontram? Um velho chamado Simeão. E esse velho Simeão, ele era cheio do Espírito Santo, e quando ele encontra Jesus, ele pega Jesus nos braços, ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Ano após ano, o Senhor Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça.
E quando chega aos seus 30 anos, ele é então batizado por João Batista no Rio Jordão, e ali ele inicia o seu ministério terreno. Naquela ocasião, Deus o Pai rasga os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai reconheceu Jesus de Nazaré como sendo o Filho amado. Mas o início do fim da jornada terrena de Jesus começou numa sexta-feira à tarde, quando, no alto da montanha, ele entrega o seu espírito e morre. Após um sábado de silêncio, vem a ressurreição num domingo de manhã. E com sua vida, morte e ressurreição, a obra da redenção é consumada. Jesus é o socorro de Deus para nós, Ele é a salvação dos pecadores que estão perdidos. E agora todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que com sua boca o confessar como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos é salvo. E meus irmãos, este é o âmago do Evangelho, este é o cerne do Evangelho. Não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos do socorro de Deus, do Senhor, e esse socorro tem nome, o seu nome é Jesus Cristo. Diferentemente dos hebreus que peregrinavam pelo deserto, rumando ao templo em Jerusalém, eu e você caminhamos nessa selva de pedra, rumo à Nova Jerusalém. E nós podemos ficar com medo, nosso coração pode ficar angustiado, porque nós enfrentamos tribulação, sofrimento de todos os tipos. Mas por que procurar ajuda nas montanhas ou em qualquer outra fonte do universo criado, quando o próprio Criador do universo está à mão? E é exatamente isso que o povo de Deus testifica e presta testemunho: meu socorro vem de Yahvé, meu socorro vem de Jesus. A longa estrada da vida é perigosa, as suas curvas são assustadoras. Entretanto, podemos dizer a nós, a cada instante: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O peregrino confia plenamente em Deus, o Criador dos céus e da terra, e ele espera no Senhor o socorro necessário nessa jornada. Mas qual é a sua atitude? O que ele faz? Como que ele lida com a ansiedade? Vamos descobrir. Versos 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. A atitude do salmista que confia no Senhor, a atitude do salmista que confia na proteção do Senhor é descanso. Ele descansa, porque o Senhor nunca dorme. É por isso que ele descansa. Certa vez alguém disse: eu não posso tirar férias, porque o diabo não tira férias. O nosso Salvador não é o diabo, o nosso protetor não é o diabo. E é por isso que nós podemos sim descansar. Por quê? Porque o nosso Salvador não dorme, o nosso protetor nem cochila. A segunda estrofe da canção do peregrino protegido revela o cuidado paternal de Deus para com o viajante. E é por causa desse cuidado que o peregrino pode dormir em paz, em segurança. É por causa dessa confiança na proteção de Deus que o peregrino pode descansar. Como seguir viagem sem descanso? Não tem como. É comum e até mesmo natural sentir medo e ansiedade quando estamos viajando e nós não conhecemos direito o caminho. Muitas vezes podemos até conhecer o caminho e mesmo assim sentir medo e ansiedade. Agora pense no momento, e você é um judeu, você é uma judia. Pense por um momento, se coloque no lugar de um judeu e de uma judia. E você, como todo bom judeu, você precisa ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas você mora na Galileia nos dias de Jesus. Olha que privilégio, você mora na Galileia. A distância da Galileia até Jerusalém variava de 140 a 160 quilômetros, dependia do caminho que o viajante traçasse.
Digamos que eu e você caminhássemos pelo caminho mais curto, 140 quilômetros. Quantos dias não seria uma viagem a pé de 140 quilômetros? Se você já fez alguma caminhada a pé, 5, 6 quilômetros já dão 1 hora. Seriam muitos e muitos dias. Mas eu e você não estamos viajando sozinhos, há uma comitiva, nossos familiares, filhos, netos. Porém a estrada não é asfaltada, é mal sinalizada e não há sinal de celular nem GPS para nos ajudar. Há muitos buracos, muitos troncos de árvore. Pedras estão no caminho que podem nos fazer tropeçar. Além disso, há o perigo dos animais peçonhentos, cobras, escorpião. Há bandidos que estão esperando com que caia a noite e possam nos assaltar e roubar os nossos bens e talvez abusar de nossa família e de nossa vida. Mas nós precisamos dormir, estamos com sono. Como dormir com tanto perigo ao redor? Muito difícil. Mas o peregrino confia na proteção de Deus, porque ele sabe que o Senhor cuida dele em todos os momentos. O peregrino então pode descansar, pode dormir tranquilo, porque aquele que lhe guarda nunca dorme. O Senhor não cochila, os seus olhos estão sempre abertos, e eles cuidam da vida do peregrino. E é interessante saber, meus irmãos, que esse descanso no Senhor que o salmista experimenta, ele aparece em outros salmos. Abra comigo o Salmo 91, a partir do versículo de número 1. Um dos salmos mais conhecidos e mais amados da Escritura. Salmo 91, a partir do versículo de número 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos a seu respeito para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Meus irmãos, os falsos deuses não podem nos dar segurança. O peregrino olha para as montanhas e as montanhas não podem lhe dar segurança. Hoje as montanhas são os bens materiais que nós temos. Para muitos isso é uma fonte de segurança. A saúde que nós temos para muitos é uma fonte de segurança. O plano de saúde, o emprego é uma fonte de segurança para muitos. E de algum modo podem até se tornar um ídolo em nossa vida. Mas nenhum destes falsos deuses pode nos dar segurança perfeita, porque nós podemos ficar doentes. E é possível que um dia o plano de saúde não cubra essa doença. Nós podemos perder o nosso emprego, o trabalho, a fonte de renda. Nós podemos perder a casa em que nós moramos, nós podemos perder a pessoa que nós mais amamos. Nada disso traz segurança. Por quê? Porque os falsos deuses têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não podem socorrer, e os seus pés não conseguem vir ao nosso encontro. Se nós olharmos para os profetas de Baal, nós veremos como se comporta um falso deus.
Os profetas de Baal ficaram pela manhã clamando, gritando bem alto, como se Baal pudesse escutá-los. Será que Baal estava dormindo? Conforme eles iam gritando e perdendo a força na voz, eles começavam a se rasgar, a cortar o seu corpo, pensando que talvez com esse sacrifício extremo, Baal viesse e o respondesse à oração deles. Será que Baal estava dormindo, viajando, tirando férias? Não, não. Um falso Deus não pode proteger ninguém. Mas nós podemos dormir com segurança porque nosso Deus está sempre acordado. E aqui nós vemos que Deus não é apenas um protetor do peregrino, mas um protetor de todo o seu povo. Ele é o protetor de Israel. Meus irmãos, eu tenho certeza que quando o povo de Israel cantava este salmo, eles enchiam o seu coração de segurança e de paz, profunda paz. Isso alimentava a fé deles. Cantando esse salmo, eles poderiam dormir tranquilo, porque o Senhor guardaria até mesmo o sono deles, como um pai ou uma mãe cuidam do seu filho quando estão prestes a pegar no sono. E você que é pai, você que é mãe, você sabe que quando você tem um filho, você não dorme direito enquanto seu filho não fica adulto. Se ele dá uma tossidinha, você já acorda. Você quer saber o que aconteceu? O mesmo cuidado que você tem com os seus filhos é o cuidado que Deus tem com o peregrino. Eles podem então seguir tranquilos rumo a Jerusalém, porque o Senhor não permitirá nem que eles tropecem. Aquele que chama cada estrela pelo nome protege de forma pessoal o seu povo. O Senhor está atento aos mínimos detalhes da peregrinação dos seus fiéis rumo à Terra Santa. O salmista então declara que o Senhor não deixará que os peregrinos tropecem. Como eu falei antes, não havia estrada pavimentada, asfalto, calçada. Aqui passa a carroça e aqui é os pedestres. Não, era tudo junto. E era muito perigoso. O canto deste salmo deixaria o coração do peregrino tranquilo. O Senhor está alerta, cuidando de cada passo, até mesmo quando ele dorme. Porque Deus não cansa, não tira férias, mas Ele conduz o seu povo à cidade celestial. Esses versos deixam claro que o peregrino pode descansar, pois o Criador dos céus e da terra nunca dorme. Como Jesus leu, cantou, orou e encarnou esse salmo? Como isso afeta a nossa vida? Bom, nós vimos em Marcos capítulo 4 o episódio de Jesus no barco no meio do mar. Jesus estava dormindo tranquilo, no mais profundo sono, no estado REM do sono. E uma hora, em alta madrugada, uma tempestade, ventos. Será que o barco iria afundar? Os discípulos estavam apavorados e Jesus dormia tranquilo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que se Jesus tivesse morrido naquele barco, Jesus morreria também. Se o barco tivesse afundado, Jesus morreria, muito provavelmente. Mas Jesus não está com medo de morrer. Ele não está com medo da tempestade. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Mas não havia chegado a hora dele morrer. Os seus discípulos não estavam prontos. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos que por diversas vezes Jesus correu perigo. Os mestres da lei e os fariseus queriam matá-lo, mas Jesus seguia tranquilo. Ninguém poderia impedir o plano redentor de Deus. Nem o mar, nem os religiosos, nem a mesma morte. Porque quando chegou a hora de morrer, Jesus se entregou. Jesus poderia ter mandado uma legião de anjos o libertar, mas ele escolheu se entregar à morte. Nada disso tirou sua paz ou seu sossego. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, cumprindo o plano de Deus. Ao longo dessa vida, os peregrinos de Deus poderão sofrer percalços, mas nada acontece por acaso, todas as coisas cooperam para a nossa santificação. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 1, versos 3 em diante.
1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa esperança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aqueles que confiam no Senhor podem descansar, porque Deus não dorme nem tira férias. Então, nós também podemos e devemos descansar. Nós devemos descansar o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente. E nós vemos esse mandamento, o mandamento de descanso, em toda a Escritura. Inclusive, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, Deus ordenou que o homem trabalhasse por 6 dias e descansasse no 7º dia. Meus irmãos, todas as vezes em que nós desobedecemos uma ordem do Senhor, nós pecamos contra o Senhor. O nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo precisa de férias. E quando nós trabalhamos no período em que nós deveríamos estar descansando, nós deixamos claro a nossa falta de fé e confiança no poder protetor e provedor do Senhor. Há tempo para todas as coisas, inclusive para o descanso. Quando nós perdemos o sono por causa de algum problema que aconteceu, ou pela ansiedade por algo que ainda vai acontecer, nós deixamos claros para Deus que nós somos mais capazes do que Ele. Meus irmãos, isso é um pecado. A falta de confiança que se expressa numa noite sem descanso, numa vida sem descanso, é pecado. Precisamos reconhecer o nosso pecado e precisamos suplicar o perdão de Deus, pois aquele que não dorme nem cochila conhece até mesmo cada cabelo de nossa cabeça, e Ele não deixa que nenhum deles caia sem sua permissão. Tire férias, descanse um dia na semana. Por exemplo, nós dedicamos o domingo ao Senhor, o domingo ao descanso. Por quê? Porque Deus manda nós descansarmos. Porque Deus sabe que se Ele não mandasse a gente descansar, nós não iríamos confiar nele, nós iríamos trabalhar. Quando nós descansamos, nós expressamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Tire férias. Descanse o seu corpo, descanse o seu coração. No sábado à noite, prepare o seu coração para o culto. O descanso do Senhor não é apenas o descanso do corpo, mas é o descanso do nosso coração. E quando nós cultuamos, nós descansamos o nosso coração em Deus. Paramos todas as coisas que estamos fazendo, não é verdade? Vocês estavam lá naquela loucura. E por um momento a gente esquece dos problemas. E nosso foco passa a ser o Senhor, porque é no Senhor que nós somos alimentados e supridos, é nele que nós somos fortalecidos. O peregrino que confia plenamente no Senhor descansa, porque o Senhor não dorme. Mas qual deve ser a sua atitude quando reiniciar a jornada, quando nascer o novo dia? Vamos descobrir. Versos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, avance. Após o descanso, nós precisamos
avançar, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. O Senhor caminha tão próximo de nós, mais perto de nós do que a nossa própria roupa. De dia e de noite Ele está conosco. E novamente nós vemos aqui uma ligação com o Salmo 91. A sombra do Senhor cobre os seus peregrinos. Mesmo diante das incertezas da viagem, Ele está coberto e protegido. Meus irmãos, essa é a verdadeira cobertura espiritual. Isso nos lembra do cuidado paternal de Deus com o povo de Israel no deserto. Lembre-se, de dia ia diante deles uma coluna de nuvem que protegia eles do sol escaldante. E de noite uma coluna de fogo que iluminava onde eles estavam. Esse é o cuidado do Senhor. E com base nas obras do Senhor, o salmista pode avançar. Ele sabe que Deus o protegerá, da mesma forma que protegeu o seu povo no deserto. O peregrino então é mantido em segurança de dia e de noite o tempo todo, não importa quais sejam os problemas da vida. Os peregrinos cantavam esse salmo subindo os degraus em direção ao templo, alegres e seguros. O Senhor não é um Deus que fica longe, apenas observando. O salmista observa que o Senhor é quase como se fosse um guarda-costas pessoal do peregrino, que está ali protegendo, um segurança particular. Ele pode ficar tranquilo. E essa proteção era dia e noite. De dia o sol castigava, de noite eles tinham medo da lua. Muitos acreditavam naquele tempo que a luz da lua deixavam as pessoas lunáticas. É daí que vem a palavra lunático, doidos. Então eles tinham medo de andar, de ficar debaixo da lua. Mas o peregrino confia. O certo é que cantar esse salmo enchia de fé e esperança o coração do povo de Deus. Nem mesmo o sol escaldante ou a lua cheia seriam motivos para causar medo paralisante. Deus estava com eles e isso é o que importa. Por causa da presença protetora do Senhor, então o peregrino pode avançar. O Criador dos céus e da terra o protege dia e noite. Ele não é um Deus distante, mas Ele cobre o peregrino e o protege. Como será que Jesus encarnou esse salmo? Como Jesus leu esses salmos? Como esse salmo afeta a nossa vida? Em Mateus capítulo 1, verso 23, Mateus nos diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, o Deus conosco. O Messias prometido estava para nascer, e foi assim que o anjo comunicou essa boa notícia a José, o pai adotivo de Jesus. O nascimento de Jesus cumpriu a profecia, Deus veio habitar no meio do seu povo. Jesus veio habitar entre nós. E quando Jesus morre e Ele ressuscita, antes de subir aos céus, Jesus reúne os 11 discípulos e diz assim: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Quando nós olhamos para Paulo, quando ele estava em Corinto, Jesus conversou com ele. Eu estou com você, disse Jesus, ninguém vai fazer mal a você, ninguém vai feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. O salmista está indo para Jerusalém, mas após a ascensão de Jesus Cristo, nós, os seus discípulos, agora somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o próprio Cristo habita conosco por meio do seu Espírito. E o fato de sermos habitados por Cristo, através da presença do Espírito Santo, não nos torna imunes ao sofrimento nessa vida. Há o risco, muitas vezes, de pegarmos esse salmo e acreditar que ele está falando de uma promessa de proteção total e completa para nós hoje. E que nós não vamos passar nenhuma dificuldade, nenhum aperto, que nós não ficaremos doentes, que nós não perderemos bens, famílias e poder, como diz a canção que nós cantamos.
Esse salmo, meus irmãos, era cantado ao longo de uma viagem. Era dessa forma que o peregrino alimentava sua fé em Deus, e o Senhor o livrava de muitos perigos. Da mesma forma que nós podemos testemunhar quantas e quantas vezes o Senhor nos livrou de muitos perigos. Mas isso não quer dizer que nesse mundo caído nós seremos completamente livres de qualquer problema. Cantar, refletir e orar esse salmo deve aumentar a nossa fé, porque sabendo que Cristo habita em nós, mesmo diante das lutas e das adversidades dessa vida, nós avançaremos rumo à cidade celestial e poderemos cantar com Fanny Crosby, que dizia: males poderão cercar-me ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde quer que Ele me mandar, eu irei. Porque seguirei ao meu bom mestre. Todo sofrimento que nós venhamos a experimentar nessa vida chegará ao fim, meus irmãos. Mas haverá um dia em que os discípulos de Jesus Cristo nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol afligirá, nem qualquer calor abrasador, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima. Caminhe nessa certeza de que o Senhor está com você. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que está conosco. O peregrino confia plenamente em Deus e avança porque é protegido pelo Senhor. Mas será que essa proteção tem prazo de validade? Vamos descobrir. Versos 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Creia, o Senhor te guardará até o fim. É assim que termina o Salmo 121, com uma tríplice promessa de proteção. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo dissessem: você é protegido até o fim dos seus dias. A palavra protege e seus derivados aparecem 7 vezes nesse salmo, mas aqui nesses 2 versículos são 3 vezes. 3 vezes. Não deveriam ser imolados todos os medos? Que ansiedade poderia sobreviver a essa promessa tripla de proteção? Nós percebemos então que o cântico chega ao seu ápice, tendo a proteção do Senhor como algo permanente sobre a vida do peregrino que o serve e o busca. Não há nada a temer. A proteção é completa contra todo mal por toda a vida daquele que está debaixo da proteção do protetor de Israel. Os planos de Deus não mudam e ninguém pode frustrá-los. Aquilo que o Senhor planejou, Ele vai executar. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, para terminá-la. Ao cantar esse salmo, é provável que o peregrino se lembrasse de como Deus chamou Abraão e fez surgir de Abraão uma grande nação, um povo criado para ser propriedade exclusiva de Deus. E quando nós olhamos para a trajetória do povo de Israel, nós percebemos que por diversas vezes Deus foi o guarda, o protetor do seu povo. Faraós, reis e muitos poderosos tentaram destruir os planos de Deus, tentando destruir Israel. Mas o povo do Senhor foi protegido de todas as ameaças. Isso não significa que Israel não teve problemas, pelo contrário, houve momentos em que o povo de Deus quase foi exterminado pela fome, pela guerra e até mesmo pela dispersão. Entretanto, a mão invisível de Deus protegeu e preservou o seu povo. Alguns peregrinos moravam muito longe de Jerusalém, mas o Senhor protegeria sua saída e sua chegada, a ida e a volta. A proteção que começou nas pequenas coisas da jornada se estende agora a toda a vida do fiel. Ele pode caminhar seguro, mas porque nada vai atrapalhar os planos do Senhor. O Criador é também o Redentor e o companheiro de viagem do seu povo.
E quando olhamos para esses dois versos, nos vem à memória a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É dessa forma que os sacerdotes deveriam abençoar o povo de Israel. Meus irmãos, a fé do peregrino é sustentada pela palavra de Deus. Como Jesus encarnou esse trecho do Salmo? E como isso afeta a nossa vida? Bom, quando nós olhamos para os evangelhos, especialmente Mateus, nós vemos que o rei Herodes ficou com muito medo quando soube do nascimento de Jesus. Que rei não ficaria? Pois bem, a solução que Herodes encontrou foi matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não sabia quem era Jesus, então é necessário matar todas as crianças. E quando nós olhamos para a história de Jesus, o Deus conosco, vemos que o Pai o protege em sua jornada. Logo após nascer, José, Maria e Jesus precisam fugir para o Egito para fugir da morte, porque Herodes queria matar Jesus. O Messias veio para morrer, mas ainda não era o tempo. Ele tinha que treinar discípulos. Se Jesus tivesse morrido antes do tempo, o seu ministério seria fracassado e Deus não poderia cumprir a promessa que fez a Adão e Eva em Gênesis 3. Nesse salmo, nós também encontramos a promessa de que Deus protegerá o seu povo. E isso se aplica especialmente naquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Ou seja, os crentes verdadeiros vão perseverar até o fim. Não porque são bons, não porque são fortes, mas porque Deus o preservará até o fim. Deus o fará chegar até o final da jornada. Eles não cairão na fé, mas permanecerão firmes em Cristo Jesus. Abra comigo em João capítulo 6, verso 37 em diante. E se tem um versículo que você deve gravar no seu coração, se tem um versículo que você deve decorar, é esse versículo. Esse é o versículo que nós precisamos quando chegarmos diante da morte. Como que você vai enfrentar a morte? É com esse versículo: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Grave esses versículos em seu coração, pelo amor de Deus. Nós precisamos dessa promessa. Essa promessa é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para Atos e as cartas apostólicas, nós percebemos que Deus sempre cuida dos seus. Nenhum apóstolo morreu antes da hora. Todos cumpriram a sua missão. Até mesmo quando olhamos para as grandes perseguições, nós vemos que elas faziam parte do plano de Deus, porque por meio da perseguição o povo de Deus se espalhou por toda a terra. E se hoje nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, é porque um discípulo de Jesus veio ao Brasil. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé você foi adotado na grande família de Deus. Sabe o que significa ser adotado na grande família de Deus? Significa que uma vez que você é filho de Deus, você não deixa de ser filho de Deus. Não existe ex-filho de Deus, porque o Senhor não abandona nenhum dos seus filhos. Grave essa promessa no seu coração. Repita a si mesmo toda manhã e quando se deitar, quando sentir que você está em perigo, quando você se sentir vulnerável diante de uma tentação. Peça socorro ao Senhor que habita os mais altos céus, mas que está perto de nós.
A canção do peregrino se fundamenta em Deus. Ele confia na proteção do Senhor, por isso ele pode descansar e seguir viagem. Ele crê de todo o coração nas palavras de Deus, que garantem a sua chegada até o final, até a nova Jerusalém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Nos ajude a descansar em Ti. Nos ajude a avançar confiando na Tua proteção. E nos ajude, Senhor, até mesmo quando não tivermos fé o suficiente, a crermos que o Senhor nos preservará até o fim. Ajude, Senhor, cada um dos meus irmãos, cada um que ouve essa mensagem. Assim oramos em Teu nome, Jesus. Amém.